Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 6. As crianças podem ir para a salinha, tá bom? Desculpe aí, porque eu me pedi e eu acabei esquecendo. Glória a Deus. A peça foi uma bênção, não foi? Vocês gostaram? Glória a Deus pela vida de César e de Cleide. Então a palavra de Deus, em Marcos 10, versículo 6, diz o seguinte: mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade que temos de estar falando de um tema tão importante, de tão relevante, Deus, para nós nesse momento. E Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que a tua graça esteja sobre a minha vida, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor ministrou coisas que talvez choquem algumas pessoas aqui nessa noite, mas Deus, que o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, esteja limpando, Deus, a nossa vida, Senhor, de toda defensiva nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, acolher com mansidão a palavra do Senhor nessa noite. E Deus, em nome de Jesus, que nós possamos consertar a nossa vida, que nós possamos consertar os nossos casamentos, os nossos relacionamentos. E Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a você, mulher, que está aqui, se está com seu esposo, que você ficasse sentada perto dele. Amém? Nem que tenha que trocar as cadeiras aí, mas fique perto do seu esposo. Esse texto que nós lemos, né, Isaías leu inicialmente também. E quando eu pensei sobre o casamento segundo Deus, foi o primeiro texto que saltou no meu coração. Por quê? Porque esse texto, ele mostra para a gente o propósito inicial de Deus quando Ele fez a família, quando Ele fez o casamento. E a gente está vivendo dias difíceis, né? Como igreja, né? Em uma sociedade que está disseminando os valores bíblicos, antibíblicos relacionados à família. A gente vê que essa sociedade está impondo modelos de família contrário ao que a Escritura ensina, disseminando que o casamento, eu vi isso hoje, de acordo com o que a Bíblia fala, é um projeto falido. Que o casamento, segundo o que a Bíblia fala, é arcaico e o que vale é você ser feliz. Independente se diz, você precisa estar se separando de uma mulher, casando com outra, formando várias famílias. O que importa é você ser feliz. Novelas, filmes, séries, mídias sociais enfocam o flerte, o sexo antes do casamento, o sexo grupal, o adultério, a troca de casais, a violência familiar, o abandono dos filhos, e é perceptível que o Deus desse século ele tem cegado o entendimento da humanidade e tem levado até mesmo aqueles que são cristãos a achar que isso é natural, que isso é normal. Ele tem levado a gente a se amoldar com esses padrões, com essas práticas e costumes que antigamente, que outrora, eram rejeitados pela sociedade, que eram confrontados pela palavra de Deus. Eu peguei alguns dados aqui para vocês terem uma ideia. Os dados do IBGE de 2020 informam que o índice de casamento caiu 26,1% e que o número de divórcios cresceu em 5 anos 75%. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, durante a pandemia da Covid-19, apenas no segundo semestre de 2020, 43,8 mil processos de divórcio foram registrados. E há como nunca uma urgência da Igreja de Cristo pregar acerca da família. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque a gente pode até não influenciar as pessoas que estão lá fora, mas é nosso dever como cristão influenciar aqueles que estão dentro da nossa igreja. Influenciar jovens, crianças, homens, mulheres, nesse espaço chamado igreja, porque aqui é a casa de Deus. E Deus quer que ensine a palavra dele. E aquilo que funciona de acordo com a palavra dele. Amém?
Então, nesse texto, lido inicialmente de Marcos, os fariseus buscavam apanhar Jesus, né, em alguma falha, e trazem a Jesus a questão do divórcio. Mas é interessante que, quando os fariseus enfocavam o divórcio, Jesus enfocou o casamento. Pode ser que eles estavam falando de uma coisa e Jesus entra com outra. E citando Gênesis 2:24, Jesus apresenta 4 pilares do casamento como uma instituição divina. E é sobre esses pilares que nós vamos falar nessa noite. Enquanto a gente fala desses pilares, eu gostaria que você refletisse sobre o seu casamento. Amém? Então, o primeiro pilar está aí em Marcos 10, versículo 6. E o primeiro pilar é que o casamento instituído por Deus é entre um homem e uma mulher biológicos. Amém, queridos? Diz assim o texto da palavra de Deus: no princípio da criação, Deus os fez. O que foi que Deus fez aí, gente? Homem e mulher. Deus fez homem e mulher. E somente a relação heterossexual ela pode cumprir os propósitos de Deus. E que propósitos são esses? Né? Como o Fabrício bem falou no culto anterior, refletir e reproduzir a imagem de Deus em outras gerações. Só através da relação heterossexual que nós podemos obedecer à ordem de Deus e multiplicar a nossa descendência. Atualmente o Brasil adota alguns tipos de família, né? Dentre eles a família representada pelo casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Chamado hoje de homoafetividade, onde 2 homens ou 2 mulheres podem casar perante a justiça, podem constituir uma família, podem adotar filhos e desfrutam dos mesmos direitos que um casal heterossexual. E é nosso dever enquanto cristãos amar essas pessoas. Nós não podemos ser taxados de homofóbicos, porque a Igreja de Jesus Cristo não é homofóbica. A gente precisa amar essas pessoas, mas a gente precisa também respeitar as escolhas delas, as filosofias de vida, mas o que a gente não pode como cristão é aceitar isso como se fosse algo natural, porque Deus não fez dessa forma. Isso vai contra a fé que a gente professa, vai contra o modelo bíblico de família que Deus estabeleceu na Escritura, e essa é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Você tem a única regra de fé e prática, a palavra de Deus na sua vida? Então, é essa palavra que nós precisamos seguir. E para dar base no que eu estou falando, eu gostaria de ler um artigo que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 18 diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou a convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E eu vejo nessa declaração que nós temos o direito de ensinar dentro das nossas igrejas e aos nossos filhos aquilo que nós cremos que é a verdade do nosso Deus. E é por conta disso, queridos, que nós resolvemos levantar essa bandeira da família nesse ano de 2022. No capítulo 1 da Carta aos Romanos, Paulo fala sobre a relação homoafetiva e dentre tantas outras coisas que ele fala, ele diz que essa prática é algo contrário à natureza. Ele diz também que é um erro que provém de uma disposição mental reprovável e que exclui aquele que a pratica de herdar o reino de Deus. O Velho Testamento, em Levítico 18, diz que essa prática é uma prática abominável ao Senhor. E foi a causa do julgamento de Deus sobre os cananitas e sobre os sodomitas. Eu quero reiterar mais uma vez, a Igreja de Cristo não é homofóbica. Nós não somos homofóbicos. Mas nós devemos, assim como Cristo, amar o pecador, aborrecer o pecado e orar para que Deus converta eles das trevas para a luz. Porque eu sei que Deus ele é poderoso para libertar pessoas dessa situação. Eu conheço pessoas que já viveram isso na sua vida e foram libertas pelo Senhor. E hoje vivem a heterossexualidade como Deus planejou para ser. Amém? Então eu quero dizer a você, o casamento heterossexual é o casamento que Deus planejou para o seu povo. Planejou para a sua igreja e planejou para a humanidade. O segundo pilar do casamento como instituição divina é que a união, essa união que Jesus fala, ela é uma união monogâmica. No versículo
7 de Marcos 10 diz assim, deixa aberta a tua Bíblia aí nesse texto que a gente leu. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E algo deve ser ensinado aqui, gente, que antes do unir-se está o deixar pai e mãe. E eu vejo nesse deixar pai e mãe a união legal e pública do marido e mulher através do casamento. Em uma união onde há apenas amor e sexo, onde as pessoas estão juntas, sem esse elemento legal, a gente vê que não existe nenhuma obrigação por parte deles de edificarem um matrimônio responsável. A gente vê que quando não há esse elemento legal do casamento, a gente vê que os cônjuges, principalmente a mulher, ela se sente insegura em relação ao relacionamento conjugal. Então, isso implica também que aqueles que querem se unir pelo casamento, eles precisam avaliar se realmente eles têm condições de sustentar e manter um novo lar sem os vínculos emocionais de dependência com os seus pais. Por quê? Porque a gente vê muitos casais que casam e às vezes querem casar e não tem condições, às vezes casam e o pai diz, vai ficar na minha casa. Mas aí quando você faz isso, você está descumprindo aquilo que a Bíblia manda fazer. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Já ouviram aquele ditado, quem casa quer casa? Cada macaco no seu galho? Pronto. Isso aí é que funciona. Implica ainda dizer, queridos, que deixar os pais não significa abandonar os pais. Não é porque você contraiu um casamento que você vai abandonar os seus pais. Abandonar a sua mãe, abandonar o seu pai. A honra aos pais, ela é requerida por Deus. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre o seguinte nesse texto. O verbo hebraico aí para unir, que é da bag, esse texto lá de Gênesis que Jesus cita, significa literalmente fixar ou grudar. Eu não sei quantos aqui já participaram do Família Mais, teve um ano que o pastor fez aqui uma demonstração. Ele colou 2 folhas de papel ofício uma na outra e deixou aqui durante toda a pregação. E quando foi no final, ele foi separar essas folhas. E quem estava aqui, mesmo quem não estava, mas aí dá para você imaginar a cena na sua mente, que quando ele foi separar aquelas folhas, as folhas saíram uma levando um pedaço da outra. Elas 2 foram rasgadas, nenhuma conseguiu ficar intacta. E assim é essa união conjugal que Deus faz. Não tem como desfazer uma relação conjugal sem que os dois saiam feridos, sem que os dois saiam com cicatrizes. Então o texto bíblico que nós lemos, ele é claro, o homem deve unir-se à sua mulher e não às suas mulheres. Ou seja, a relação com a esposa, ela deve ser exclusivamente com ela. E tudo que ameaça essa exclusividade, e interfere diretamente no relacionamento conjugal, deve ser confrontado, deve ser vigiado. Isso inclui os pais se meterem no seu casamento. Isso inclui a opinião da sogra, inclui a opinião dos amigos, o trabalho, as redes sociais, o tempo que você gasta se divertindo, A gente viu aqui na peça a mulher estressada porque estava trabalhando, E às vezes ela se estressa e o marido sai e vai assistir, vai sair com os amigos, vai jogar bola. Eu não estou dizendo jogar bola errado não, tá, Adriana? A Adriana ficou logo olhando ali. Pode ir jogar bola, é bom para a saúde, mas que a gente deve vigiar as coisas que podem interferir no relacionamento conjugal. E existem casos até que precisamos abandonar, caso isso diga respeito a uma terceira pessoa no relacionamento. O Velho Testamento, ele está repleto de histórias de homens que desprezaram essa orientação de Deus. E eles praticaram o que a gente chama de poligamia, que é o homem ter várias mulheres ou ter outras mulheres. E o que a gente vê como resultado dessas uniões foi que problemas relacionais severos aconteceram. Não somente com o casal, mas também com os filhos que esse casal vieram a ter. Quantos não lembram aqui das histórias conflituosas de Sara e Agar? Quantos não se lembram da história de Ana e de Penina? Quantos não se lembram também da história de Raquel e Lia?
mulheres que tiveram que dividir o esposo com outra mulher, e o quanto de sofrimento isso trouxe para a vida deles e para as suas famílias. Essa orientação de Deus é também ensinada pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7:2, quando se referindo à prevenção da imoralidade sexual, ele diz que cada homem tem que ter a sua própria mulher, e cada mulher tem que ter o seu próprio marido. E também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, quando ele ensina sobre as qualificações do presbitério, e ele adverte que é necessário que o bispo seja esposo de uma só mulher. Então isso é o que a Bíblia ensina. A poligamia, queridos, é uma distorção do casamento planejado por Deus. Um homem não pode ter várias mulheres, uma mulher também não pode ter vários homens, né? Como a mídia está aí dizendo. Essa semana eu vi a gente entra naquelas notícias do Google, né? E tinha dizendo que um homem casou com 3 mulheres. E eu li assim, misericórdia, né? Mas a gente está vendo isso e está se tornando algo normal lá fora. Daqui a pouco querem colocar isso como normal aqui no Brasil também. E a igreja de Cristo, ele não pode se calar diante dessas coisas. Nós precisamos seguir aquilo que nós cremos que é a palavra do nosso Deus. O marido e a mulher, eles devem ter uma relação exclusiva, um com o outro. Amém, queridos? Amém. O terceiro pilar do casamento, como instituição divina, está em Marcos 10, no versículo 8. E o terceiro pilar é que a união dos cônjuges é monossomática. Diz assim o texto bíblico: e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, fazendo menção ao ato sexual em si. E se a gente for dar uma olhadinha nesse texto de Gênesis, a gente vê que existe uma sequência, né, para que o ato sexual aconteça. E que sequência é essa? Deixa pai e mãe, se une pelo casamento, que foi o que eu falei agora há pouco, e se tornarão, futuro, depois do casamento, se tornarão uma só carne. E o que é que a gente está vendo hoje? As pessoas mal se conhecem, né? Já quer avançar o sinal e joga logo para o final. Não cumpre nenhum dos outros propósitos. Então a gente vê que Deus, ele criou a sexualidade humana. O sexo é bom, é puro, é deleitoso quando ele é praticado no casamento, conforme o padrão estabelecido por Deus. Ele representa a mais alta e bela expressão de união de dois seres humanos. E quando nós voltamos para esse texto de Gênesis 2:25, ele diz que homem e mulher estavam nus, e eles não tinham vergonha de estar nus. E por que eles não tinham vergonha de estar nus? Porque havia pureza, havia transparência, havia inocência, havia intimidade. Um estava vulnerável ao outro, mas tudo estava funcionando como Deus havia projetado. Gênesis 1:31 diz que Deus, após criar o homem, criar tudo, ele olhou e disse que tudo que ele tinha feito era muito bom. Então o sexo era muito bom também. Amém? O sexo é muito bom também. Então a gente vê que infelizmente o pecado ele entrou no mundo. E com o pecado o que temos visto é uma deturpação do projeto inicial de Deus. Existe uma orquestração demoníaca, queridos, para reverter a ordem de Deus. Jovens, adolescentes, que não conseguem se conter. Às vezes é uma pressa tão grande para namorar, né? Está com 12, 13 anos. Quem tem filho nessa idade, às vezes com 12 anos já está pensando, né, em namorar. E mal começa a namorar, já estão pensando em fazer sexo, né? Inclusive muitas meninas. Na época que eu trabalhei na maternidade lá em João Pessoa, a gente atendeu uma criança de 10 anos para ter neném. 10 anos. Então você imagina como é que não está. Isso faz 5 anos atrás, né? Então, o que eles pensam quando começam a namorar cedo é o quê? O sexo. Por quê? Porque estão sendo
instigados diariamente pela mídia, diariamente pelas redes sociais, as séries. Tem séries que o conteúdo dela é somente sexual. E às vezes nossos filhos estão lá, com o celular na mão, o fone no ouvido, a gente sabe Deus o que é que estão vendo, o que é que estão ouvindo. E a gente precisa vigiar. Porque essa pressa para namorar, mal começa a namorar, a relação sexual acontece. E não acontece como resultado de deixar pai e mãe de se unir ao casamento. Às vezes isso não está nem na mente deles. Mas o que está na mente deles é satisfazer o desejo pecaminoso da carne. É simplesmente satisfazer aquele impulso sexual que é quase incontrolável na idade de adolescência. E o pior, gente, isso acontece dentro das igrejas. Dentro das nossas igrejas a gente vê isso acontecendo. Jovens que conhecem a palavra de Deus, mas que muitas vezes estão agindo igual ao mundo lá fora. Não há diferença. E como nós precisamos falar sobre isso, queridos, em casa. Como nós precisamos levantar essa bandeira aqui na igreja, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Educar eles segundo a verdade do nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que sexo antes do casamento é fornicação. E fornicação é pecado. É tão pecado quanto o adultério. É tão pecado quanto a mentira, quanto o homicídio. E a Bíblia diz que as pessoas que praticam tais coisas, elas não entrarão no reino dos céus. A pureza moral é uma questão primeiramente da santidade requerida por Deus. Se nós desejamos que os nossos filhos, se nós desejamos entrar no reino de Deus, uma eternidade com Deus, a gente precisa estabelecer a vontade de Deus na nossa vida, a vontade de Deus nas nossas famílias, nas nossas casas. Queridos, talvez tenha até algum jovem aqui hoje sentado, enquanto eu estava preparando a ministração, veio no meu coração uma pergunta que às vezes quando as pessoas veem a gente falando sobre essa questão do namoro, de colocar a relação em primeiro lugar. Ah, Valéria, mas eu não consigo me conter. Então eu quero dizer a você, se você não consegue se conter, então você casa. Ah, mas eu não tenho condição de casar, então acaba o namoro, porque você está em pecado. Você está em pecado. A Bíblia diz que é melhor se casar do que viver abrasado. Mas se eu não tenho condição de casar e eu amo a pessoa, eu vou fazer o quê? Eu quero dizer que se você ama ela, você vai saber esperar ela. Porque quem ama, espera. Quem ama, respeita. Quem ama, não avança o sinal. O namoro, ele deve ser a antessala do casamento. Um período de conhecer o outro, de conhecer a bagagem cultural e familiar que ele carrega, pois não tem como isso não interferir na vida futura do casal. Às vezes o casal está namorando e a única coisa que eles querem é sair. Aí saem, vão para uma pizzaria, né, como aqui Cleide representou, sai para ir para um parque, sai para um canto. Você tem ido na casa do seu namorado ver como é que ele trata o pai e a mãe dele? Você tem ido na casa da sua namorada para ver se ela honra o seu pai? Porque se ela desrespeitar o pai, ela vai desrespeitar você também. E nós precisamos, queridos, fazer essa avaliação enquanto a gente está namorando. E eu quero dizer a você que enquanto casado, o sexo no casamento é uma ordenança divina. De acordo com 1 Coríntios 7,5, privar o outro sem mútuo consentimento, sem um acordo, é desobediência a essa ordenança. O sexo no casamento é uma bênção. Ele aproxima os cônjuges, gera mais cumplicidade no relacionamento e fortalece os laços matrimoniais do casal. Quantas mulheres aqui já se inscreveram para o encontro com as mulheres? Glória a Deus. Nós vamos ter uma palestra só sobre sexualidade e a gente vai falar mais fundo sobre isso. Hoje à noite eu não vou falar porque também tem pessoas aqui novinhas ainda, mas as mulheres vão ouvir mais sobre isso.
E se você não se inscreveu ainda, eu quero exortar você a se inscrever, vai ser importante para a sua vida. Amém? E o quarto pilar do casamento como uma instituição divina é que o casamento é uma instituição indissolúvel. Você pode dizer isso aí para o seu cônjuge ou para a pessoa que está do seu lado? O casamento é indissolúvel. Portanto, versículo 9 de Marcos 10, ele diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Existem algumas versões que diz: não separe o homem. Nenhum homem tem autoridade para separar o que Deus uniu. O casamento, queridos, deve ser um casamento para toda a vida. Uma vez eu vim com o Adriano, ele sempre gosta de falar aqui com o Lani, que Lani passou um velhinho, não foi, Adriano? E uma velhinha, aí a Lani falou: Adriano, eu quero ficar igual a esses velhinhos. Eu falei: não, Lani, assim não. Assim, porque eles estavam bem doentinhos, andando, não foi, Adriano e Lani? Mas, gente, isso deve ser a perspectiva do casal cristão. Envelhecer juntos, ficar juntos até que a morte os separe. Porque esse é o projeto de Deus. A união conjugal é uma união permanente, uma aliança entre um homem e uma mulher. E de acordo com Malaquias 2,14, essa aliança, ela foi testemunhada por Deus. Deus foi testemunha dessa aliança. E é aqui que está a importância do namoro, gente. De você conhecer a bagagem cultural e familiar do futuro cônjuge. Porque muitas vezes entra num relacionamento sem conhecer a família, sem conhecer de onde a pessoa saiu, os traumas que ela tem, as feridas que ela tem, não conhece nada sobre ela. E aí às vezes, quando começa a surgir conflitos no relacionamento, aí querem se separar depois que se casam. E por quê? Não, porque os genes da gente não são compatíveis. Porque existem vícios no relacionamento. Porque o caráter dele não é o que ele aparentava. Porque ele é uma pessoa muito agressiva. Porque ele é muito possesso. E essas coisas não davam para ser vistas no namoro. Porque quem não vê isso no namoro, eu acredito que é porque não quer ver. Dizem que o amor não, a paixão cega, né? Pois peça a Deus para tirar a venda dos seus olhos, para você ver com quem você está se relacionando. O pastor fala uma frase aqui que eu acho muito pertinente. Antes de casar, né, pastor? Abra o olho. Mas depois de casar, feche o olho. E é uma realidade, gente. Porque se você vê falhas de caráter no namoro, por que você vai pagar para ver? Por que você vai acreditar que depois que casar a pessoa vai mudar? Você tem uma varinha de condão? Então vigie. Vigie as atitudes do seu namorado. E outra coisa que eu queria falar para os pais também é que você não fique dizendo às suas filhas e aos seus filhos que estão para casar que se não der certo eles voltam para a sua casa. Porque muitas vezes eles já casam com esse pensamento na mente: se não der certo, o meu quarto está lá arrumadinho, o quarto da princesa, né? Tem pais que os filhos casam e continuam os quartos lá, tudo arrumadinho, né? O lado de casa de Monteiro fiz uma biblioteca. Mas aí quando eu vim de fora eu tenho que arrumar para ela de novo. Acabei tirando a biblioteca e voltou a ser o quarto de hóspede. Mas a gente precisa deixar isso claro para os nossos filhos, que o casamento é para toda a vida. E que eles precisam ter isso na mente deles quando eles tomam essa decisão de se casar. Por quê, queridos? Porque Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. E se Deus odeia o divórcio, nós como cristãos, nós precisamos odiar o divórcio também. Porque a gente precisa ter a mesma visão que Deus tem. Aquilo que Deus ama, a gente deve amar. E aquilo que Deus aborrece, a gente deve aborrecer também. Amém? E quando a gente vai olhar na palavra de Deus, só existe uma concessão para o divórcio. E que concessão é essa, Valéria? É no caso do adultério. Mas ainda assim, o perdão é o melhor caminho. A Bíblia diz que nós devemos perdoar aquele que nos ofende 70 vezes 7. Uma conta longa, né? E vivendo debaixo do mesmo teto, às vezes pode até superar essa marca aí. Mas eu quero dizer a você que o melhor caminho ainda é o perdão. Infelizmente, quando não há perdão e a gente vê que o divórcio acontece, o casal leva consigo do primeiro casamento as incompreensões,
as mágoas, e elas de alguma forma elas vão aparecer num outro relacionamento, numa nova tentativa. As estatísticas provam que o segundo casamento em geral dá menos certo do que o primeiro, porque não é possível esquecer os filhos que, além de sofrerem várias consequências negativas, absorvem o exemplo para no futuro talvez também desistirem dos seus próprios casamentos. Então eu quero que você diga para a pessoa que está aí do seu lado: o casamento deve ser para toda a vida, uma união permanente. Nenhum ser humano tem competência nem autoridade para desfazer a aliança que Deus testemunhou. Amém, queridos? E eu queria pedir a Fabrício para vir aqui. Eu não estou vendo ele. Peça para Francimar. Eu disse que eu ia chamar ele aqui. Eu acho que ele deve estar no estacionamento. Faltou alguém ali, por acaso. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor também para vir aqui. Nós já estamos encerrando, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria encerrar lendo algo que Deus colocou no meu coração. Diz assim: casamento é um projeto de Deus. E esse projeto, ele funciona. Se você casou para ser feliz, eu tenho uma receita para você. Honre os compromissos de amor, de lealdade e de fidelidade que você fez no seu casamento. Quando colocamos esses compromissos como prioridade, a felicidade vem em decorrência dessa atitude, pois com o passar do tempo, ele vai se aperfeiçoando e torna-se uma das maiores fontes de satisfação que temos na vida. Amém, queridos? Honre a aliança, honre o compromisso de lealdade e de fidelidade que você tem com o seu cônjuge. Porque isso, Fabrício está aí já? Pode pedir para ele vir aqui. Porque isso vai aperfeiçoar o seu relacionamento. E o seu casamento, ele vai se tornar uma das maiores fontes de satisfação na sua vida. Amém? Fabrício, vem aqui, por favor. Estou vendo alguns rostos aqui que eu acho que são visitantes, eu não tenho certeza. Fabrício é minha esposa. E nós vamos fazer esse ano 30 anos de casado. Mês de junho. Mês de junho, no dia dos namorados, a gente faz 30 anos de casado. E eu olho para trás, para tudo que a gente viveu. Enquanto eu estava preparando essa pregação aqui, eu não era cristã quando eu me uni com ele. Eu coloquei os carros na frente dos bois, no namoro. Fui morar na minha sogra. Tudo que eu preguei aqui foi o que eu não fiz. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, no momento que a gente passou de dificuldade, onde a gente quase chegou ao divórcio por conta de adultério, Deus alcançou o nosso coração. E assim como Sandra e Cleide e César disseram que Deus, ele pode mudar a situação do nosso casamento. Deus mudou a situação do nosso casamento. E foi difícil para mim perdoar, né? Porque a mulher, quando se sente traída, às vezes é difícil, fica ferida. Mas eu confesso a vocês que na hora que eu tomei a decisão de perdoar ele, Deus apagou do meu coração. E Deus restaurou o nosso relacionamento. E eu tenho o prazer de dizer que o nosso relacionamento hoje é melhor do que quando a gente namorava. Porque existe companheirismo, existe cumplicidade. E eu quero desafiar você que está aqui hoje nessa noite a confiar no Senhor. Eu não sei como está seu casamento,
Eu não sei como está a sua vida familiar. Porque às vezes a gente está, né, com a máscara, a gente está na igreja, está aqui e para os irmãos, às vezes está até pegado na mão do marido, mas só Deus sabe o que é que acontece nas quatro paredes. Só Deus sabe o que acontece quando está você e ele sozinho lá no seu quarto. E eu estava ali na hora do louvor e Deus começou a me mostrar muitos casamentos feridos aqui nessa noite. Casamentos feridos. Mas Deus falava no meu coração que Ele quer curar feridas aqui nessa noite. Porque casamento é um propósito de Deus. E eu não sei o que feriu você. Deus falava comigo até que talvez tenha gente que está pensando em se divorciar. Deu uma chance, né? Eu vi lá, eita, vai pregar sobre o casamento segundo Deus. Eu vou lá ouvir, para ver o que é que Deus vai falar. Dependendo do que eu ouvir, eu tomo uma decisão de deixar ou de continuar. Porque às vezes o fardo está tão pesado, queridos. Às vezes isso que Deus promete na palavra dele não está se cumprindo na nossa vida. E a gente não pode ser hipócrita de dizer está tudo bem quando não está tudo bem. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não pode enganar Deus. E eu queria desafiar você nessa noite. O que eu vou fazer aqui não é com o intuito de lhe expor. Mas nesse momento que a gente estava passando por essa dificuldade no nosso casamento. E eu lembro que a gente se converteu e aquela mágoa, aquelas coisas ficavam perturbando o nosso relacionamento. Eles sempre vinham na minha mente. E a gente já não tinha mais nem tanto prazer sexual. Por quê? Porque eu estava ferida. Quando eu ia para a cama com ele, eu pensava que ele tinha me traído com outra. E teve um dia que a gente estava na igreja e o pastor estava pregando. Nesse dia foi Gilson que estava pregando, que foi através dele que o pastor Washington se converteu. E ele disse: eu queria chamar alguns casais aqui na frente. E ele chamou eu e Fabrício, não sei se ele lembra disso. E ele disse: bota a mão na mão do seu marido. Aliança em cima da aliança. E nesse dia, ele disse que Deus ia afoguear essa aliança. Porque Deus queria nos usar como famílias. E naquele dia ali, a gente teve a certeza que Deus estava curando o nosso casamento. E Deus me fez lembrar disso enquanto eu estava sentada ali adorando o Senhor. E eu comecei a chorar. Porque eu compreendi que Deus quer fazer isso aqui agora. Eu quero dizer, mulher, se você está aqui e seu marido não veio, ou se você está aqui com seu marido e você sabe que seu relacionamento precisa de um renovo do Senhor, não só na área sexual, mas na área de compreensão, na área de amor, de cumplicidade, eu quero pedir que você se levante e venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Porque o casamento que Deus criou, da forma que Deus criou, ele tem cura. E Deus quer curar relacionamentos. Deus quer curar feridas nessa noite. E eu queria que Tiago cantasse a música que eu pedi a ele. Enquanto ele canta, se você está sentindo que Deus está falando com você, não tenha vergonha de vir, não. Se você acha que não está bem e está com seu esposo aí do seu lado, pegue na mão dele e diga assim: eu disse não para você errado. E eu queria pedir a você, se você está com sua mulher e você sabe que o seu relacionamento precisa melhorar, precisa do toque de Deus. Às vezes cai na rotina e a gente começa a pensar em tantas coisas. Mas eu quero dizer, pegue na mão do seu marido, diga: a gente precisa disso. E vem aqui na frente com ele. Não tenha vergonha. Porque Deus, ele quer fazer um milagre no seu casamento. E eu creio nisso. Eu queria que a igreja intercedesse. Se você está bem com o seu esposo, eu quero que você interceda pelos casais que não estão. E enquanto eles cantam esse louvor, eu quero pedir que você venha aqui na frente. Amém? Jesus. Deus, o Senhor conhece.
Eu queria que a igreja ficasse de pé. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que o Senhor esteja tocando nas vidas das pessoas aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Senhor, vem restaurar, Deus, a fé, vem restaurar a alegria, Senhor, da tua salvação. Deus, vem lançar em tua filha, Senhor, aquilo, Deus, que está no teu coração, Deus, para a vida dela. Deus, Senhor, forças, Deus, para vencer tudo isso que o mundo tem levantado, para nadar contra essa correnteza, Senhor, que tem tentado arrastar-nos, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a levantar essa bandeira, nos ajuda, Deus, a proteger os nossos casamentos, as nossas famílias. Senhor, nos ajuda. Coloca, Deus, uma sebe em volta da nossa família, da nossa casa, dos nossos relacionamentos. E Deus, em nome de Jesus, que a indiferença caia por terra, Senhor. Que todo conflito, Senhor, de relacionamento caia por terra. Que o Senhor possa, Deus, sarar feridas emocionais. Que o Senhor possa sarar, Deus, palavras, ó Deus, que feriram. Que o Senhor possa arrancar, Deus, toda a raiz de amargura. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça nova todas as coisas na vida do teu povo.
nos dá sabedoria para caminhar como família, nos dá sabedoria para criar nossos filhos como família. E Deus, em nome de Jesus, que a nossa família seja um referencial da tua luz nesse mundo que está em trevas. É assim que nós oramos nessa noite, Senhor, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na sua esposa. Amém.